O ano mal começou e o DF já registrou 5 casos de feminicídios. Desde que a lei foi sancionada em 2015, foram 156 mulheres mortas. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que a maioria foi morta dentro de casa e 21% desses casos foi usada a arma de fogo. No caso mais recente, Isabel Aparecida de Souza tinha 36 anos e foi morta com um tiro na cabeça pelo ex-companheiro em Ceilândia. Ele está preso preventivamente. A sua atenção na reportagem especial de Camila Andrade. Isabel Aparecida Guimarães de Souza tinha 36 anos. A vendedora também era mãe. E depois de 10 anos em um relacionamento abusivo, tentava recomeçar a vida. Decisão que o ex-companheiro Paulo Roberto Moreira Soares, de 38 anos, não aceitou. Isabel foi morta por ele no último sábado, dentro da própria casa, no Pessul, em Ceilândia. Pegou todo o meu dinheiro, veio dar conta. Ela pegou meu dinheiro, dá conta. E aí, ela ficava rindo, falando que eu ia passar vergonha. Eu cheguei lá nela e falei, você desbloqueia a conta, Bel. Manda pra mim a conta de volta. Eu cheguei lá, ela falou que não ia voltar, bicho, eu não pensei, velho, que bicho. Ai, velho, eu matei o amor da minha vida, cara. Esse é o 5º caso de feminicídio em 2023 aqui no Distrito Federal. O primeiro, também em Ceilândia, foi registrado nas primeiras horas do ano. Fernanda Letícia da Silva, de 27 anos, foi asfixiada pelo namorado Maxwell Lucas Rômulo Pereira de Oliveira, de 32 anos, depois de uma briga do casal. No dia seguinte, Miriam Alves Nunes, de 26 anos, foi enforcada com um fio de varal pelo então companheiro André Muniz, de 52 anos. Em 17 de janeiro, no Parque Way, Jane Sena da Cunha Santos, de 42 anos, foi morta com um tiro pelo ex-companheiro João Inácio dos Santos, que na sequência tirou a própria vida. E no dia 18 de janeiro, mais um caso. Giovana Camille, de 20 anos, foi morta com um tiro no rosto por Wellington Rodrigues Ferreira. São histórias diferentes, mas que contam sempre com o mesmo pano de fundo. A partir do momento que a mulher ela começa a tomar a frente, ela começa a ganhar frente na sociedade, esse machismo ele tenta de um jeito calar essa mulher. Então o que acontece? O aumento se dá pela forma que essas vítimas elas tentam sair desses relacionamentos, porque hoje é amplamente divulgado. Né? Assim, passa na televisão, passa na internet e elas ficam sempre tentando sair, arrumar um meio de sair, embora elas são regidas pelo medo. Só que eles também têm conhecimento disso, que ela tem uma rede de apoio, que ela tem como buscar ajuda. E o machismo, para esses agressores, né, funciona como uma forma de posse. Esse vídeo, gravado em janeiro durante uma festa num bar de Samambaia, mostra o momento em que uma mulher é surpreendida pelo ex-companheiro. Depois de ser espancada, ela registrou uma ocorrência na delegacia e conseguiu uma medida protetiva contra o homem conhecido como Galeguinho. A medida protetiva, assim como outras ferramentas de apoio e acolhimento a mulheres vítimas de violência, segundo essa advogada, são fundamentais. Buscar ajuda de parente, de familiar, sair, sabe, da zona de conhecimento daquele agressor. Buscar ajuda da justiça, medida protetiva. A justiça também concede abrigo, ela pode buscar para ela os filhos dela. E o mais importante, não voltar e não aceitar ter um contato com esse agressor, porque ele vai perseguir ela quando ela conseguir sair. Ele vai ficar ligando, ele vai querer conversar com ela, ele vai dizer que mudou, que ele quer falar, ele vai inventar qualquer desculpa, mas é muito importante que ela não se encontre com ele novamente, porque a maioria dos casos, eles retornam para falar com essa vítima ou retornam no relacionamento e eles estão cometendo os crimes de assassinato. Mas a superação do machismo estrutural, segundo ela, depende de mudanças profundas. Essa educação, digamos assim, de respeito à mulher, ela tem que vir de tenridade. É da infância que se constrói um cidadão que vai respeitar. O que acontece? Quando a gente fala de machismo estrutural, meio que passa batido porque ele está envolto em falas. Então, assim, uma criança, ela cresce ouvindo falas machistas. Dentro de casa, entre os parentes. E isso vai ficando arraigado. Então, vai passando como se fosse uma coisa normal.
E aí eles se tornam esses cidadãos que a gente vê hoje em dia, entendeu? Esses agentes criminosos. Então, a política ela tem que começar nas escolas, ensinando respeito para essas crianças. Assim, seguindo a sua adolescência, para que a gente possa construir uma sociedade que respeita a mulher dentro dela, com a sua liberdade. Para além da educação, também é importante indicar que existem estratégias na área de saúde, de assistência social, de emprego e renda, de maior inclusão de mulheres em espaços de poder e de decisão, e também na área de segurança pública e de justiça quando há ocorrência de um episódio de violência doméstica. De 2015, quando foi sancionada a lei do feminicídio, até o final de 2022, foram registrados no Distrito Federal 151 casos de feminicídios. Os dados compilados pela Secretaria de Segurança Pública apontam que em 52% deles foram usadas armas brancas e em 21% armas de fogo. 74% dos casos também aconteceram dentro das casas das próprias vítimas e 17% deles em espaços públicos, como ruas e praças. Mas o que mais chama a atenção é que em 65% dos casos a motivação seria o ciúmes ou o sentimento de posse. A denúncia dos casos de violência ainda é a principal ferramenta para a superação dos crimes de feminicídio. A denúncia é muito importante. E hoje em dia, eu costumo passar que é muito importante que a mulher, ela, ao se envolver com outro homem, ela busque os antecedentes criminais desse homem. É muito importante buscar. Porque se a gente pegar os dados, nós conseguimos observar que a maioria deles tem passagem por crimes violentos, não só de violência doméstica ou de crime contra a mulher de uma forma geral. Eles têm passagem por crimes violentos. Então, assim, é muito importante buscar. Então, a denúncia de uma mulher vítima é muito importante, porque vai servir para outra que for buscar. Aqui no Distrito Federal, nós temos diversos projetos relacionados a essas linhas todas de prevenção. Talvez um dos principais na área de educação seja o projeto Maria da Penha Vai à Escola, uma iniciativa conjunta do Tribunal de Justiça, do Distrito Federal, do Ministério Público do Distrito Federal, com a Secretaria da Mulher do Governo do Distrito Federal, que tem realizado a capacitação de professores para replicarem em sala de aulas discussões sobre direitos das mulheres, sobre relações de respeito entre homens e mulheres. Mas de forma muito especial, a Polícia Militar tem um trabalho chamado de PROVI, de Policiamento Orientado à Prevenção da Violência Doméstica, que é de extrema importância. Ele acompanha, visita as mulheres e os homens que estão em situação de violência doméstica, quando normalmente há o deferimento de uma medida protetiva de urgência, para assegurar que aquela situação não escale para um episódio de feminicídio. Mulheres que perceberem qualquer tipo de violência física, moral ou emocional no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher, podem estar procurando qualquer delegacia no Distrito Federal. Também esses registros policiais podem ser feitos pelo site da Polícia Civil do Distrito Federal ou até mesmo de forma por telefone, pelo 197. Lembrando só que a violência física contra a mulher no âmbito da violência, no âmbito da Lei Maria da Penha, pode estar, qualquer pessoa que presencie uma agressão física pode estar fazendo essa comunicação à Polícia Civil. Boa noite, Guilherme Portanova, tudo bem? Boa noite, Henrique, tudo bem, tudo tranquilo. Porta, eu sei que você acompanhou com toda atenção essa reportagem agora da Camila. Sim. E não tem saída, não dá pra dormir com o inimigo, tem que denunciar, não é isso? É verdade, são várias ações em circunstâncias diferentes, né? Você tem que prevenir com o trabalho de informação, você tem que formar a gente com outro tipo de mentalidade e, claro, tem que denunciar no caso concreto, não tem jeito.